No dia a dia, fazem-se diversas generalizações, nem sempre devidamente sustentadas. Mas sabemos bem que no universo da matemática não pode ser assim. Nas aprendizagens essenciais agora em vigor, uma das capacidades transversais a desenvolver é o raciocínio matemático e pretende-se que os alunos estabeleçam algumas conjecturas e generalizações, nomeadamente com recurso à tecnologia. Neste webinar, o que temos para partilhar consigo é uma proposta de roteiro de aprendizagem em que se articula exatamente o raciocínio matemático com o conhecimento matemático e ainda proporcionando aos alunos uma aprendizagem ativa, recorrendo a uma ferramenta digital poderosa que é o GeoGebra. Curioso com esta proposta? Fique para ver. Nas aprendizagens essenciais, particularmente na secção O que aprender em matemática, assumem centralidade tanto os conteúdos, na área de geometria, por exemplo, como as capacidades matemáticas transversais. O raciocínio matemático, que hoje é tema do nosso webinar, mas também resolução de problemas, pensamento computacional, comunicação matemática, etc. A proposta que temos hoje para si é uma partilha de algumas ideias de trabalho com os alunos, de forma a articularmos estas duas dimensões, as capacidades com os conhecimentos. Estas capacidades matemáticas vêm elencadas como tema nos quadros de operacionalização das aprendizagens essenciais, tal como classicamente já tínhamos as áreas, digamos, dos conteúdos, como a geometria, os números, a álgebra e etc. O raciocínio matemático é um dos tópicos deste tema, capacidades matemáticas, e é um tópico subdividido em subtópicos, lá está, neste caso, classificar, generalizar, conjecturar e justificar. A capacidade de estabelecer uma conjectura e de justificar uma propriedade é um objetivo de aprendizagem patente nas tabelas de operacionalização. Portanto, é algo que deve ser trabalhado com os nossos alunos. Não se esqueça, colega, nós somos autores, mas somos sobretudo professores, e é nesse papel de trabalho em equipa, de partilha de práticas, que esperemos que sejam boas práticas, que aqui estamos. Eu sou o Pedro Pimenta e serei o porta-voz da equipa MathPower nesta secção em que vos propomos algum trabalho prático para a sala de aula. Como acabei de dizer, o objetivo será trabalharmos paralelamente tanto a área das capacidades como a área dos conhecimentos. Neste caso, relativamente ao tópico da soma das amplitudes dos ângulos de um triângulo, dentro do tema da geometria. Vamos fazê-lo com recurso à tecnologia digital. Essa é uma das ações estratégicas recorrentes nas aprendizagens essenciais. A tecnologia digital deve estar presente, digamos que é prescrita no âmbito deste novo currículo que temos em mãos. E é isso que vamos fazer a seguir, partilhando algumas ideias práticas de trabalho. Partilhamos então uma ideia de operacionalização com uma proposta de roteiro de aprendizagem. Começaríamos uma aula definindo o conceito. Neste caso, o conceito de ângulo externo e de ângulo interno de um triângulo. Quanto às propriedades, aí já pretendemos que sejam trabalhadas pelos alunos, lá está, com uma metodologia que promove a aprendizagem ativa. Vamos a seguir recorrer à tecnologia para isso, já sabendo o que é o ângulo interno e o que é um ângulo externo num qualquer triângulo. A proposta de enunciado seria esta, que passo a ler. Qual é a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo equilátero? Justifica. Reparem que começamos com um caso particular, o caso do triângulo equilátero. Essa é uma das ideias de trabalho no âmbito do desenvolvimento do raciocínio matemático. Começar com um caso mais simples, começar com um caso particular. Os alunos já sabem que as amplitudes de cada ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. E é com base nesse raciocínio que esperamos que sejam capazes de responder que essa soma, ou que a respectiva soma, é 180. Os alunos também já conhecem a relação entre a amplitude de um ângulo interno e a amplitude do ângulo externo adjacente. Juntos formam um ângulo raso, são ângulos suplementares, e, portanto, pretendemos que os alunos consigam perceber que se o ângulo interno é 60 graus, então o ângulo externo adjacente é 120 graus. Temos então 3 ângulos externos de 120 graus cada e, portanto, a sua soma é 360. Mas a ideia, colega, é
permitir que sejam os alunos a fazer este raciocínio e não que sejamos nós a transmiti-lo no início de uma tarefa. Claro que podemos pontualmente, a meio da tarefa, na nossa gestão do trabalho em sala de aula, ajudar mais ou menos cada grupo de trabalho de acordo com as suas necessidades, sobretudo dando feedback para que eles possam dar continuidade à tarefa e evitando, enquanto seja possível, metê-los juntos e a trabalhar, de sermos nós a dar as respostas e, portanto, havendo tempo para que possam estabelecer as suas conjecturas. O trabalho a propor aos alunos pode ser feito numa folha quadriculada, por exemplo, com um material de desenho convencional, marcando um triângulo isósceles e medindo as amplitudes dos ângulos com o transferidor. Podemos também recorrer ao ambiente de geometria digital, neste caso o GeoGebra, sem necessidade de criar conta, por exemplo, usando o GeoGebra Geometria em geogebra.org. Acedendo então ao GeoGebra Geometria, neste caso não vamos precisar dos eixos coordenados para o nosso trabalho. Com o botão direito do rato posso esconder os eixos e a ideia é propor aos alunos, lá está, a ideia é que sejam os alunos a fazer a construção, que construam triângulos, retângulos, isósceles, aproveitando a malha quadriculada. Podemos, por exemplo, numa construção muito simples de fazer, propor a construção de vários triângulos isósceles. Claro que podíamos fazer só um, mas a construção seria mais difícil em geometria dinâmica. O objetivo é que a construção não seja complicada. O que queremos é que a investigação seja ativa e que percebam a propriedade que querem investigar. Portanto, neste caso estou a construir, como vê, alguns triângulos isósceles com diferentes comprimentos dos lados, e a ideia é que agora, recorrendo à ferramenta digital que nos permite obter as amplitudes dos ângulos internos, verificar que, seja qual for o triângulo isósceles, este valor das amplitudes é constante, e é isso que vou fazer de imediato. E assim, reparem, os alunos conseguem verificar que para todos estes triângulos isósceles que aqui temos sempre dois ângulos agudos de 45 graus e um ângulo de 90 graus. Já é um trabalho suficiente para que possam fazer mais uma vez a conjetura relativamente à soma destas amplitudes. 2 vezes 45, mais um ângulo de 90 e, portanto, mais uma vez 180. Estamos no bom caminho rumo à nossa generalização. Rumo à generalização, acrescentamos mais uma questão no nosso enunciado. Já vimos que a soma das amplitudes dos ângulos internos é 180, quer para o caso do triângulo equilátero, quer para o caso do triângulo isósceles retângulo. Mas será que esta soma é sempre constante, seja qual for o triângulo? É essa a nova pergunta que lançamos aos nossos alunos e, mais uma vez, vamos propor esta investigação num ambiente de geometria dinâmica. Vamos voltar ao GeoGebra. A ideia agora seria aproveitar a construção já feita pelos alunos e desafiá-los a moverem os vértices dos triângulos que construíram. É a ferramenta essencial em geometria dinâmica, para agora obterem vários casos já com qualquer comprimento, relativamente aos lados, qualquer amplitude relativamente aos ângulos, e verificar se a tal soma se mantém constante. Isto pode ser feito, por exemplo, construindo alguns exemplos e obtendo alguns ternos de ângulos e, por exemplo, com a sua máquina calculadora, os alunos podem ir obtendo a soma e verificando que em todos os casos, e até espreitando para a mesa do colega, verificar que estão sempre a obter esse valor mágico para o triângulo, os 180 graus, para a soma das amplitudes dos ângulos internos. A geometria dinâmica permite-nos isto, permite-nos mover aquilo que se pode variar. Notem que nós não obrigamos, em termos de geometria dinâmica, a que estes triângulos fossem isósceles e retângulos. Não obrigamos a que houvesse perpendicularidade dos lados. Isso permite que agora se possa aproveitar a figura que tinham construído para seguirem rumo à tal generalização. Outra alternativa, enfim, para que possa de alguma forma adequar ao seu contexto e ao contexto do trabalho com os seus alunos, neste caso vou recorrer ao GeoGebra clássico na plataforma geogebra.org. Vamos recorrer ao menu de forma a escondermos a nossa grelha e a escondermos os nossos eixos, que neste caso não são necessários para o trabalho. Então vamos fazer uma nova construção, ou melhor, vamos desafiar os alunos a que façam essa construção. Estou a construir um qualquer triângulo, ABC, e quero recorrer aqui às configurações com o botão direito do rato e mostrar como podemos, nomeadamente, alterar a cor do triângulo. Enfim, não é relevante para o nosso objetivo, mas é uma das possibilidades. A ideia,
mais uma vez, é obtermos as amplitudes dos ângulos internos. Recorri à ferramenta ângulo e assinalei todos clicando no interior do polígono. Arrastando os vértices, fazemos o mesmo que fiz há pouco, ou seja, ir obtendo diferentes ternos. Há pouco sugeri que os alunos fossem registando cada terno no seu caderno e obtendo a soma através da máquina calculadora. Neste caso, a folha de cálculo. O GeoGebra tem integrado uma folha de cálculo que posso articular com a planilha geométrica, se quiserem. Acedemos ao teclado, ali no canto superior esquerdo, e a ideia é programar a nossa folha de cálculo. Mais uma vez, com o botão direito do rato, estou a tirar aqui os eixos que não necessito para este trabalho. E estou agora um bocadinho também a propor aqui o desenvolvimento do pensamento computacional. Vamos dar aqui um título à nossa coluna. Aqui vou registar as amplitudes. Mas, tal como faço na folha de cálculo, vou querer programar esta célula para que ela seja substituída pela amplitude do ângulo alfa. Aqui no teclado, procuro aqui o alfabeto grego, vamos selecionar o nosso alfa e queremos então que na célula A2 se substitua pelo valor de alfa e, portanto, escrevemos igual a alfa. O mesmo para a célula A3, vou escrever igual a hora beta e na célula seguinte igual a gama. Até é uma forma de os alunos poderem ir trabalhando também o alfabeto grego, ainda que não seja por si só um objetivo. Reparem agora que quando movo a minha construção, as amplitudes se vão adequando àquilo que estamos a ver no nosso triângulo. Agora é uma questão de, mais uma vez, usando a algoritmia. Reparem, estamos com geometria dinâmica, estamos com raciocínio matemático, estamos com geometria, mas também com um bocadinho de pensamento computacional. Programar esta célula A5 para que possa, com o input que são as amplitudes dos três ângulos, nos dê esse output que é a soma dos seus valores, neste caso. Então vou programar com igual, posso escrever, se calhar escrevo aqui um título, para que fique mais claro do que é que vamos pedir, e vamos fazer em A6, talvez. Em A6, reparem, até posso selecionar. Seleciono A2, escrevo mais, seleciono A3, escrevo mais e seleciono A4. E obtemos aquilo que queríamos, os 180. Podemos agora mover a nossa construção. Estamos a verificar que as amplitudes de cada ângulo variam, mas a soma é constante, 180. E esta é outra forma de conseguirmos que os alunos estabeleçam essa conjetura. A soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Outra alternativa, mais uma vez para adequar ao contexto de trabalho que cada um de nós tem nas suas escolas, é usufruirmos deste artefacto que está nos bolsos dos alunos e muitas vezes nas mãos deles e transformar o artefacto num instrumento de aprendizagem. Por exemplo, fazendo a construção na aplicação previamente instalada no telemóvel. Acedemos ao GeoGebra Geometria e a construção é perfeitamente análoga, mas neste caso com a vantagem de cada aluno poder usar o seu próprio dispositivo, um dispositivo que, aliás, a generalidade dos nossos alunos está muito habituado a usar. E é uma forma de ultrapassar, às vezes, a dificuldade de não haver condições de trabalho relativamente aos recursos tecnológicos. Isto é um pequenino computador que pode ser utilizado também para a aprendizagem. Construí um triângulo e, mais uma vez, com a ferramenta mover, posso obter qualquer triângulo e posso agora procurar a ferramenta ângulo e, tal como fizemos no computador, poder aqui assinalar as amplitudes dos ângulos internos e a exploração é exatamente a mesma, o objetivo é exatamente o mesmo, mas estamos a utilizar neste caso a aprendizagem móvel e a usufruir do uso do telemóvel que está no bolso dos alunos e pode passar a estar na mesa como um instrumento de trabalho. Não há 4 sem 5, uma quinta alternativa para trabalho com os alunos. Esta não proporciona uma aprendizagem tão ativa, mas pode ser uma forma de adequar ao seu contexto. Uma apliqueta já feita, como as dezenas que disponibilizamos no projeto MathPower, acedemos a partir do manual digital e a construção já está feita e pode ser explorada, nomeadamente pelo professor, e ainda assim partilhada com os alunos. Aqui os alunos já têm a construção e só têm que analisar e, com a análise desta construção dinâmica, chegar à conclusão pretendida. Não é o aluno a fazer a construção, mas podemos partilhar com ele. Botão direito do rato, criar QR Code. É 1 segundo e rapidamente este trabalho está nas mãos dos alunos. Mais uma vez recorrem, por exemplo, ao seu dispositivo móvel. O QR Code é gerado num instante e, portanto, esta construção já não está só nas nossas mãos, no nosso quadro, mas está nas mãos dos alunos, no caderno digital dos alunos.
E agora podemos pedir aos alunos que explorem a construção e que estabeleçam a conjetura. Ainda se lembram? Conjeturar, que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vimos aqui diferentes alternativas de o fazer, todas com recurso à tecnologia e, em particular, à geometria dinâmica. As construções que fizemos no GeoGebra foram todas relativas aos ângulos internos de um triângulo, mas podíamos e devemos, efetivamente, fazê-las também para os ângulos externos de forma perfeitamente análoga. Falta-nos agora chegar ao final deste percurso no âmbito do desenvolvimento do raciocínio matemático. Já conjeturamos com recurso à tecnologia e é preciso agora justificar esta propriedade. Neste nível, o que propomos é uma justificação recorrendo a material manipulável. Reparem, fazemos aqui um complemento de uma atividade com tecnologia, agora com uma atividade com recurso a material convencional manipulável. Na folha de papel, construir vários triângulos. Mais interessante que em cada mesa os triângulos sejam diferentes, isso acontecerá de forma natural. Quanto maior diversidade tivermos, mais força tem a nossa generalização e justificação, digamos assim, e portanto a ideia é recortar. É uma atividade clássica que certamente já conhecem. Recortamos os ângulos e vamos justapô-los. Ora, juntos, os ângulos internos formam um ângulo raso. Isso justifica que a soma é 180. E juntos, os ângulos externos formam um ângulo giro. Isso justifica que a soma é 360. E o interessante é que os alunos comparem o seu trabalho com o trabalho dos colegas de outros grupos e vejam que, se a construção foi bem feita, os resultados foram sempre os mesmos, independentemente do triângulo inicial. Está, portanto, justificado este valor 180 para os ângulos internos e o valor 360 para os ângulos externos, porque temos, por um lado, um ângulo raso, por outro lado, temos um ângulo giro. Mas podemos ainda ser confrontados com a pergunta de algum aluno: mas porquê? Porquê é que isto é sempre assim? Porquê é que temos sempre um ângulo raso? Porquê é que temos sempre um ângulo giro? Será magia? Bom, magia é de certeza, sabemos-lo nós, é magia, é matemática, é math power, mas porquê é que é assim? Há uma justificação? Bom, isso significa que ainda não terminamos o nosso percurso rumo a uma justificação que pode ser o mais genérica possível. Isso será feito no próximo ciclo, porque vamos precisar do conhecimento de ângulos alternos internos e é até uma oportunidade de, como preconizado, como prescrito nas aprendizagens essenciais, revisitar um tópico num ano seguinte e ampliá-lo de certa maneira. Conseguimos rever, melhorar a aprendizagem, de certa forma dar uma nova oportunidade para que os alunos aprendam e ir um bocadinho mais além e, portanto, isso é desejar um bom futuro também matemático aos nossos alunos e que tenham sempre a oportunidade de aprender mais e melhor. Espero que estas tarefas também resultem bem com os seus alunos. Como pode ver, existem formas práticas de desenvolver o raciocínio matemático nos nossos alunos com recurso a ferramentas digitais poderosas, como é o GeoGebra, ainda que com tarefas simples e aproveitando a facilidade que os nossos alunos, em geral, têm na utilização das ferramentas digitais. Salientamos, tal como está prescrito nas aprendizagens essenciais, que as ferramentas digitais, mais do que um instrumento de ensino nas mãos dos professores, devem ser, isso sim, um instrumento de aprendizagem na mão dos alunos. Muito obrigada por ter estado desse lado e tenha em conta que os desafios existem, mas juntos podemos superá-los. Até breve, a equipa Math Power.